última resposta. A gente sempre vai tentar classificar e punir de outras formas, seja administrativa, seja de uma forma civil, com as outras coisas, outras formas de punição, e deixar o direito penal para ser a última resposta. Ultimamente, não é isso que tem acontecido. A gente tem visto muito mais o direito penal como a primeira resposta para enrijecer normas, do que tentar, de outras formas, fazer com que não haja tanta penalização das atitudes. A gente, daqui a pouco, nós ficaremos totalmente limitados a nossas coisas. E a cada slide desse eu deixo uma anotação do que os doutrinadores geralmente pensam. Geralmente são visões distintas, não necessariamente são visões iguais. E aqui tem a do Nutt e a do Aníbal, que é o direito penal não é apenas um direito do Estado, mas um limite soberano. O seu próprio propósito primordial é estruturar as condições da existência social, resolvendo conflitos sem estigmar o indivíduo. A ideologia é que o direito penal julgue todos da mesma forma. Eles são todos julgados de acordo com as suas respectivas peculiaridades. Julgar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente. É uma visão tipo de deixar uma equidade entre os seus cidadãos. E aí, vamos lá. Não, esse aqui é para deixar mais no final. Isso. Dentro do direito criminal, nós temos essas três ciências, por assim dizer. É o direito penal, a criminologia e a política criminal. O direito penal, ele é a única dessas que ele é essencialmente e puramente jurídica. Ela diz respeito apenas à faculdade de direito, vamos por assim. A política criminal, por sua vez, ela tem já uma análise estratégica no que diz respeito a políticos, eventualmente, que queiram legislar sobre determinada matéria. Nesse caso, a penal. Ela tem estratégia de controle social, como, por exemplo, a lei de crimes hediondos. Ela usa o direito penal para enrijecer determinados crimes, determinadas condutas de progressão de regime, condutas de livramento condicional, que a pessoa alcançaria se o crime não fosse hediondo em relação aos crimes que são. Então, ela vem ali para numa estratégia de controle social, bem como está aí. Já a criminologia, ela analisa aspectos diversos ao direito penal. A gente tem uma psicologia jurídica que está totalmente dentro da criminologia, como, por exemplo, aspectos sociais da vítima, aspectos sociais do agente delitivo e muitos mais outras. Pela Constituição, os princípios fundamentais de direito são esses que estão na tela: a legalidade, anterioridade, retroatividade benéfica, personalidade e intranscendência e individualização da pena. A legalidade é o artigo 1º do Código Penal, é um dos princípios mais importantes do direito penal. Não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem prévia combinação legal. Ou seja, um fato ele pode ser nojento, ele pode ser bárbaro, ele pode ser classificado pela sociedade como hediondo, porém, se ele não estiver lá dentro daquele rol do Código Penal, dentro das leis especiais, ele não é um crime, então ele não pode ser punido por isso. É a legalidade, não há crime sem lei anterior que defina. E a lei, como vem o princípio abaixo aqui, a anterioridade, ela tem que respeitar esse limite. Se uma lei entra em vigor hoje, como por exemplo em 2024, não, 2025, se eu não me engano, entrou em vigor o tipo penal do feminicídio autônomo, né? Ele passou a ser o 121A do Código Penal. Ele tipifica o feminicídio, matar mulher pelas circunstâncias de ser mulher, né, razões de gênero, em 20 a 30 anos. A partir, vamos supor, do dia 15 de agosto de 2025, isso passa a ser penalizado desta forma. Os atos anteriores a isso serão julgados ainda como a qualificadora lá atrás do feminicídio, e não como o novo tipo penal autônomo. Isso é muito importante. Anterioridade da lei. Essa é uma questão que versa sem
Cara, assim, é imprescindível a perdão, anterioridade da lei em relação aos crimes. Por exemplo, agora, recentemente, estão pautando lá no Congresso Nacional o homicídio em que o homem mata os filhos ou enteados, parentes próximos à mulher para atingi-la. Ele não mata, porque, entre aspas, se você matar a mulher por uma traição, por uma briga, por qualquer coisa que seja em razão àquilo, vai acabar para ela, né? Vamos dizer que aquele sofrimento acabe no momento da morte dela. Porém, se você matar o filho dela, o pai, a mãe, os genitores, os cuidadores, os responsáveis, os seus filhos, enfim, matar alguém que esteja próximo a ela, isso vai ficar pro resto da vida dela. Ela não tem como tirar isso. Então, a partir daquela data passada, eu acho que tem uma semana mais ou menos, todos os fatos que estiverem dentro desses requisitos serão punidos com essa legislação muito mais rigorosa, muito mais. A pena é igual de feminicídio, acho que vai de 20 a 40 anos. Tem a retroatividade benéfica, ao contrário da anterioridade, que fala que as leis penais só são aplicadas no rigor delas depois da publicação, a anterioridade já é outra coisa. Se, por exemplo, o réu, a pessoa condenada, um ótimo exemplo, o tráfico de drogas. Em 2024, se não me engano, o STF pautou e julgou como até 40 gramas não seria equiparado a tráfico de drogas, tendo em vista que 40 gramas não geraria a conduta de tráfico. Então, todas as pessoas que foram condenadas criminalmente por portar maconha, e unicamente maconha, e até 6 pés de planta, eu acho que a planta, são 6 pés de planta, são automaticamente extintas as penas dela. Porque se o direito penal não entende mais aquele fato como criminoso, ele não pode mais ser punível no futuro e nem estar sendo, no gerúndio mesmo, punido, nem ser punido no presente. As penas têm que ser extintas e o futuro não mais condenará pessoas que portarem menos de 40 gramas da substância, caso a maconha. Quanto à individualização da pena, ela quer dizer especificamente que a pena ela não pode nem passar da pessoa, por exemplo, a pena ela não é igual uma herança, ela não vai passar do autor dela, do réu da pena, para os filhos, para os seus pais, para sua esposa, seu marido. Ela não passará, ela ficará ali para ele. Se ele morreu, extinta a pena. É uma das causas de extinção da pena, a morte do agente. É, E aí, vamos lá para o próximo. Vamos lá. Princípio da intervenção mínima, que eu falei há pouco, a última ratio. O direito penal é a última ratio. Quer dizer que o direito penal, ele é um... Aqui, eu não quero dar esse exemplo, porque se eu ficar lendo vai ficar meio estranho, né? Mas ele é uma pequena porção de uma coisa imensa. É como se vocês colocassem num pote d'água muito grande uma folhinha de orégano. Lá dentro tem muito mais possibilidades e razões mais satisfativas de punir alguém do que usando o direito penal para manchá-la para o resto da vida, para prendê-la. Por exemplo, acho que vocês não sabem disso, mas se você estiver dirigindo sem a CNH, né, sem ter CNH, sem ser habilitado, desde que você não cause perigo à sociedade, isso não é crime, mas é punível com multa. O direito administrativo ele pune isso com multa, e aí a rigor do fiscal, depende enfim, a rigor do direito administrativo, não do direito penal. Agora, se você causa perigo às outras pessoas, você responde sim pelo crime. É, então, a gente sempre tenta resolver os conflitos, nós sempre temos que tentar resolver os conflitos de maneiras administrativas, através de ilícitos civis. Tem um específico artigo no direito civil, no Código Civil, que diz
que é passível, né, é cabível o dano moral, todo e qualquer ilícito civil. Ou seja, tudo que acontece com você, você pode, em tese, processar aquela pessoa para buscar um respaldo jurídico, um respaldo do Estado sobre aquela situação. Já o direito penal, a gente tem como princípio deixar ele, de fato, para o que realmente é necessário, para o que realmente é de fato necessário ser punido daquela forma, com aquela rigidez, com aquela estrutura pesada, massiva, que é, por exemplo, uma cadeia para a pessoa que pode pagar numa forma de uma multa, numa forma de é, gerar pontos para ela ser punida, no caso da CNH, que eu há pouco falei, e agora vamos para o próximo. Tá, eu disse esse artigo no começo. É o artigo 1º. Eu sou estagiário da Defensoria Pública, inclusive eu estou aqui agora, olha minha canequinha, meu nome, eu vou tomar, inclusive. Eu digo tranquilamente que esse é o artigo mais importante da parte geral do Código Penal. O Código Penal, se eu abrir ele aqui para vocês, eu acho que eu consigo abrir com essa tela. Vamos lá. PP Planalto. Inclusive, é uma dica para vocês. Não precisa comprar vadimeco, não precisa comprar texto, coisa grande. Usem somente o site do Planalto. Pesquisa a lei que vocês querem, o CP, o Código Penal, o CC, o Código Civil, e vão usando isso aqui. Ela é a mais atualizada possível. Não existe lei mais atualizada do que ela. Enfim, a gente aqui tem como a parte primeira, que é do artigo 1, do artigo 1º, perdão, até o 5º, o que eu considero o primeiro contato do direito com o crime. Vamos lá, aconteceu o crime. Aconteceu o fato, não vamos taxar ele como crime. Aconteceu ele, chega lá as pessoas e colocam o delegado, o policial, para interpelar aquela cena, né? Para ver o que aconteceu lá naquele lugar. Com essa conduta, a gente pode chamar ela de inquérito policial, o delegado verá se tem algum crime ou não. Beleza, tem um crime, já está cumprido o requisito do artigo 1º. Tem crime e tem pena para ele, então tem combinação legal, tem uma possível pena a ele. Agora, já indo para o artigo 2º, lei penal no tempo. Ele, na redação, diz: ninguém poderá ser punido por lei posterior que deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e seus efeitos penais da sentença condenatória. É justamente o que eu quis dizer quando eu falei da maconha. Quando o STF, através dos seus 6 ministros que tiveram maioria de votos, descriminaliza, descondena, acho que é a melhor palavra, o porte da maconha para menos de 40 gramas, aliás, para menos de 40 gramas ser permitido e apenas mais de 40 ser, poder ser processado penalmente, isso gera um novatio legis in melius. E, no caso, não é uma nova lei, mas é um novo entendimento. Isso vai melhorar as circunstâncias para aquelas pessoas. Então, como diz o artigo 2º, cessa, perdão, acaba todos os efeitos daquela sentença. A sentença diz que ele tem que pagar multa, que ele tem que cumprir o regime aberto, semiaberto, seja qual for o regime que ele tem que cumprir, naquela hora o efeito cessa, acaba. E agora uma coisa muito importante, isso cai muito em concurso, isso no começo da faculdade, mas é muito bom os que querem concurso estudarem a partir daí. Lei excepcional e lei temporária. São duas coisas que nós temos exemplos dela recentemente. A Copa do Mundo, em 2014, se eu não me engano, a Copa do Mundo e as Olimpíadas que aconteceram aqui, criaram leis excepcionais. Elas tiveram vigência tanto na parte civil, mas no nosso caso, na parte criminal. Coisas eram consideradas crimes ou eram mais gravemente punidas durante aquele período da Copa do Mundo. E mais recentemente ainda, um fato que todos vocês lembram, mesmo que sejam mais novos, estavam lá a plenos pulmões, até um pouco errado falar isso, a pandemia da Covid-19. Criou-se leis temporárias, estavam em vigor excepcional, apenas para
aquele tempo, aquele período de pandemia de Covid-19. Que seriam, por exemplo, o médico não alertar a população sobre infecção, contaminação por Covid-19 naquela determinada localização geográfica do país onde é mais vulnerável. Era um crime que, não tendo mais a Covid, não sendo mais o estado de calamidade pública como foi, ele pode deixar de ser crime ou deixar de ser punido. Daí partimos para o tempo do crime, o artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja no momento do resultado. Por exemplo, quando um crime é considerado praticado? No momento da sua ação ou omissão ou tentativa da ação. Um exemplo da ação, o momento dela é considerado crime, vamos pensar no artigo no primeiro artigo da parte especial. Homicídio. É considerado crime a partir do momento em que a bala sai, vamos pensar com o uso de arma de fogo, que a bala sai do cano, né? Que o gatilho é apertado e a arma sai. Mesmo que a coisa não acerte, por circunstâncias alheias à vontade do agente, a vontade do agente era matar. Isso no direito processual penal vai ser chamado depois de tentativa de homicídio branca. Ela tem ali uma tentativa, mas é impossível ele acertar. Ele era muito ruim de mira e não acertou o tiro. Ou lançou uma faca, a faca não acertou a presumida, a futura vítima. Enfim, a omissão, que é, por exemplo, tem ali no Código Penal, quer ver? Vamos com o F, omissão. Ah, deixa eu achar aqui. Epidemia. Tá, no artigo 269 do Código Penal. Omissão de notificação de doença. O crime é deixar o médico de denunciar a autoridade pública cuja doença de notificação é compulsória. Ou seja, aí tem um rol de doenças que são compulsórias. O médico, assim que chegar para ele, ele tem que avisar as autoridades competentes ao controle dessas doenças. Se ele se omite disso, ele não está ferindo ninguém, ele não está maltratando, ele não está cometendo crimes contra a liberdade sexual, ele não tem uma conduta que fira uma pessoa, mas ele tem uma omissão, é uma omissão dele, ele se omite de fazer isso, por motivos diversos. Então, ele comete um crime a partir da omissão dele. E da tentativa, vamos pensar que o médico não, o agente possa tentar estuprar uma pessoa, porém ele não tem, por algum motivo ele não consegue. Ele é impedido por alguém, mas o simples fato dele consumar a violência ou grave ameaça e ter a intenção daquele ato libidinoso ou diversos a condição carnal, ele já está tentado. Aí as penas podem diminuir, né? Depois vocês vão aprendendo simetria, de 1/3 a 2/3. Maria, não, desculpa, Bárbara, se tiver um pouco confuso, se tiver uma explicação melhor, pode me mandando no chat, tá? Vamos lá. Aqui na tela, tá? Eu já disse o artigo para vocês. E aí temos uns avisos, o aviso aqui embaixo que é bem importante. E aí esses avisos eu vou lendo. Os tipos penais abertos demais ou excessivamente vagos, por exemplo, agir perigosamente. Eles violam a Constituição, pois transfere o poder de legislar ao juiz. Por exemplo, o juiz diz que aquela ação significa agir perigosamente. E tipificar coisas cabe ao legislativo e não ao juízo. Entendem essa relação? Não cabe a ele legislar. Então, vamos dizer que ali ele está criando alguma lei naquele julgamento. Então, se ele está criando, a pessoa não pode ser punida por um fato posterior a essa criação. E segundo, que não cabe a ele legislar. São dois casos que encaixam muito bem nesses moldes. Acesso aqui para cá. Vamos lá. A interpretação de norma e os limites da era para estar escrito hermenêutica aqui, mas tudo bem. A interpretação extensiva extrai o real alcance da norma, extrai
O artigo 176 do Código Penal. Vamos abrir ele aqui e eu leio. Opa, Deus me livre. Eu fiz. Agora foi. É... sim. É uma interpretação extensiva. O artigo 176, quer ver? 176. Ah, tornar, tornar refeição em restaurante, perdão, tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, utilizar-se de meio de transporte, sem dispor recursos para efetuar o pagamento. Ele fala em restaurantes, mas ele é abrangido a bares, por exemplo, a boates, a todo e qualquer lugar onde você possa consumir alguma coisa de maneira analógica ao restaurante. É uma interpretação extensiva, ela se estende. Agora, uma interpretação analógica, no artigo 121, parágrafo 2º. Hum, matar alguém. Vamos lá. Parágrafo 2º, inciso 3. Matar alguém com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou outro meio insidioso. Ele diz aqui, ou outro meio insidioso. Acho que está dando para ver aqui. Por exemplo, aqui está dizendo fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso. Qual outro meio insidioso ou cruel que existe? A gente pode listar vários que não estão aqui. Aqui está fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio. Uma facada pode ser considerada também. Então, ela é um meio insidioso ou cruel. A analogia, preenchimento de uma lacuna em aplicação a regra semelhante para um caso não previsto. Isso aqui tem que tomar muito cuidado com a analogia para. Quer ver? Tem aqui analogia. Em... Geralmente a gente usa analogia in bonam parte. Analogia em. Eu vou. In bonam partem. A escrita é essa. Bonam, B-O-N-A-M e partem é um parte com M no final. Ela é um princípio do direito penal que aplica a lei mais favorável ao réu em casos não previstos expressamente na legislação. Por exemplo, antigamente, muito antigamente, acho que antes de 2010, eu acho que sim, até 2009 passou a vigorar em 2010. Se uma pessoa era estuprada, a primeira pergunta para classificar estupro era qual é o gênero da pessoa. Se ela fosse uma mulher, ela de fato foi estuprada. Porém, se fosse um homem, essa pessoa, esse homem, ele seria aplicado outro crime a ele, e não estupro. Porque a lei previa que mulheres apenas fossem estupradas. Homens seriam, como é mesmo o verbo, atentado violento ao pudor. É atentar violentamente ao pudor daquela pessoa. Então, para beneficiar o réu, fazia analogia daquela forma. O que hoje não é mais permitido. O estupro é estupro em qualquer das hipóteses, seja contra homem, contra mulher, praticado pelo homem, praticado pela mulher, independente. Uma regra de ouro, a analogia no direito penal é estritamente proibido em malam parte, tá aqui, para prejudicar. Ela é proibida para prejudicar o réu. De novo, lei penal não retroage para prejudicar o réu, salvo para benefício. E aí, tem aqui um exemplo, não tinha um crime de cola eletrônica. E aí não podia ser usado para condenar aquela pessoa, para punir aquela pessoa, o, crimes análogos. Tinha que usar um crime exato. Não tinha esse crime, passou a ser criado, as pessoas passaram a ser punidas a partir daí. E agora, bem explicadinho. Tá aqui.
o fato. Se essa for a lei mais favorável, aplica ela na regra. E aqui, na lei 2, se essa for mais favorável, aplica essa em retroatividade. Por exemplo, essa aqui vai dizer que o estupro, a lei 1, ela é nas circunstâncias de violência ou grave ameaça. E aí aqui, na lei 2, tira a grave ameaça, deixa só a violência para a pessoa consumar estupro, ela tem que praticar violência contra a vítima. Se tira a grave ameaça, quer dizer que todas as pessoas que lá atrás foram condenadas pela grave ameaça, ela não pode, ela tem que ser descondenada, ela tem que tirar dela aquela pena. A gente chama de extinção da pena, extinção da punibilidade. Acaba aquela, cessa aquela punibilidade, porque o estupro, mediante grave ameaça, não, ele deixou de ser crime. Quanto à outra atividade benéfica, é o seguinte, tá na lei aqui, a lei 1. Ótimo. A lei 1, ela... Beleza. A lei 1, ela é mais favorável, aplica-se ela em outra atividade. O fato está aqui, o crime foi cometido durante essa lei, só que na data da sentença existe outra lei mais favorável. Então, ela ultrativiza essa lei que está aqui, ela, nesse meio tempo, ela quebra aqui, e aí, quando for prolatada a sentença, terá aqui aplicada essa lei. A gente dá para usar o mesmo exemplo. No dia 15 de fevereiro de 2021, estupro é punido pela violência e grave ameaça. Aqui, no meio daqui, vamos pensar aqui. 15 de fevereiro, aqui em março. 2 de março deixa de ser crime a grave ameaça. Ou a grave ameaça é punido com menos. Vamos usar aqui o seguinte: a grave ameaça passa a ser punida com menos tempo de prisão. Então, nessa data, aqui em março, antes da sentença, corre para reduzir a pena na sentença da pessoa que for processada por isso, por estupro na circunstância de grave ameaça. Eu vou fechar a porta aqui rapidinho e já volto. Agora vamos lá. O último. Lei intermediária benéfica. Tá aqui. Fato, aqui o estupro. Vamos apontar o estupro. Tá ótimo. Beleza. É basicamente também aquelas mesmas coisas. Crime está aqui, aqui o crime deixa de ser crime ou melhora as condições, pode ser diminuição de pena, desclassificar aquela conduta criminosa, extinguir o crime, e aí aqui tem que ser aplicada ou a extinção ou a redução da pena, enfim, seja o que for. Se deixar de ser crime, a pessoa tem que ser extinto o processo. Se for com penas mais brandas, né, mais leves, a tem que ser já a dosimetria tem que ser feita já sobre a lei mais nova. Agora, a regra aqui embaixo nesse aviso é o tempus atticum, a gente chama só os tempus atticum. É a lei penal do fato. A exceção constitucional é a extratividade, em que opera em duas direções, exclusivamente para beneficiar o réu. Aqui está em vermelho porque é realmente exclusivamente para beneficiar o réu. E agora aqui. Lei penal mais benéfica. Temos essa ótima possibilidade. Eu, que sou da Defensoria Pública, adoro isso aqui. Abolitio criminis e novatio legis in melius. São as duas possibilidades de uma lei penal mais benéfica melhorar a conduta daquele cidadão.
Ou a lei penal vai abolir o crime, vai extinguir, vai acabar o crime, ele não existe mais. As pessoas que a ele foram imputadas, será extinto a pena, e as futuras pessoas que cometam aquele fato, por exemplo, vamos usar o estupro ainda de novo, né? Peguei nesse crime. Hoje o estupro é crime, amanhã ele deixa de ser crime. Então, as pessoas que são condenadas por estupro, perdão, serão extintas as penas dela e a partir de hoje, quem comete esse fato, que não é mais crime, não será mais punido. Já o novatio legis in melius, o que ele é? A lei penal continua existindo, existe ainda, estupro é crime. Porém, entretanto, todavia, a pena é menor. Enfim, existem aspectos que beneficiam aquela lei em relação à anterior. A continuidade normativa típica, vamos tomar cuidado ali, né, como a vida manda, com a falsa, ou com o falso abolito criminis, abolício criminis. Se o legislador revoga um artigo, mas transfere para outro, por exemplo, ótimo. Antigamente era diferente. Raptar para raptar uma pessoa para sequestro com fins libidinosos. Era separado. Ou seja, só será beneficiado se a pena do rapto para sequestro com fins libidinosos for maior, perdão, se ela for menor do que o que era antigamente. Se não, não. A gente pensa assim, né? Ah, sumiu o artigo lá que fala disso aí. Mas na verdade ele transferiu, ele unificou duas coisas. Pegou ali o artigo que falava do rapto e depois do sequestro e depois do crime libidinoso e juntou os dois e acabou acontecendo um abolício criminis. Porém, aboliu aquele artigo e não o crime. Ele passou a ser configurado o crime em outra legislação. Vamos lá. Conflito de leis. É possível criar uma lei lex teria? É isso, mais ou menos isso. Eu sou um pouco ruim do latim, eu estou um pouco resfriado, gente. Então perdoe, por favor. A lei A junto com a lei B. A gente pega a lei A e a lei B e unifica elas. Isso é totalmente, totalmente errado. Isso nunca pode acontecer. Tanto que tá aqui, ó, Frankenstein. Eu deixei bem legalzinho assim, para ficar realmente parecendo uma coisa errada, feia. Não pode acontecer. A lei penal antiga tem pena menor, mas a lei nova traz uma causa de diminuição não prevista antes. O juiz pode aplicar a lei antiga com redução da lei nova? A posição do STJ e STF é que não. É vedada a combinação da pena. Não dá para você combinar a lei por interesse do juízo. Não. O motivo. Aí traz o NUT e o Roxin trazem essa justificativa. O juiz não é legislador. Ele deve fazer uma aplicação mental das duas ideias na íntegra e escolher o que gera resultados finais mais favoráveis ao réu. Por exemplo, a lei A, que versa de 1 a 4 anos de prisão. A lei B, ela tem uma causa de diminuição nela. Ele não pode misturar essas duas, pegar essa aqui e essa aqui. Não. Escolha a que é mais benéfica ao réu. Se a dosimetria der aqui que a diminuição é a melhor para o réu, ele vai usar a lei B. Agora, se a lei com menor tempo de prisão, né, de reclusão ou detenção, for a mais benéfica, ele vai usar a lei A. E as súmulas, é legal que vocês leiam para já sabendo, já ter entendimento, já ter uma noção do que são os precedentes simulados do STJ e STF. Agora, o paradoxo da do vacatio legis, de leis benéficas, que está a lei nova, período de vacatio legis. Aqui é uma lei ou não é nada, não tem crime aqui. Aliás, perdão, aqui tem crime. Aqui tem um crime muito grave. Vou botar um X aqui de crime muito grave. Tem que ser repulsivo, repugnante. A sociedade tem que odiar esse crime. Aí aqui, a partir de um tempo, ele melhora as condições. O legislador
botar aqui para conseguir fazer um legend. O legislador, ele melhora as condições desse crime. Só que ele tem 90 dias para entrar em vigor. Nesse tempo, o que vale? A lei antiga ou a lei nova que entrará em vigor? Vamos lá, contexto. A lei foi publicada, mas ainda não entrou em vigor. É o período de adaptação, é o vacatio legis. Que ele, lembrando, são 90 dias, tá? A visão formalista e que tem minoria, a lei dorme, né? Segundo os autores, alguns autores, minoritariamente. Eles não são a maioria. Eles têm essa visão muito pequena. A lei, ela dorme, ou seja, ela só pode ser aplicada quando aquele prazo entra. Agora, a analogia do NUT, que é a majoritária, é que a aplicação é imediata. Se essa lei aqui, esse é o entendimento da sociedade, ela já tem que ser aplicada aqui. Não pode usar essa lei aqui. Até porque, quando ela for publicada, ela vai ser mais benéfica e o juiz vai ter que ser obrigatoriamente a cancelar essa e aplicar essa. Melhor que ele já aplique essa daqui e deixe para aplicar, e não precise reverter a decisão que ele tomou aqui para melhorar aqui para ele. Melhor esperar, ou já de cara, decidir sobre a visão dessa lei nova. A lógica. O Estado já conheceu que a punibilidade anterior era excessiva ou indevida. Manter alguém preso por uma regra que o Estado já decidiu mudar fere frontalmente a dignidade da pessoa humana. Vamos lá. Opa, foi. Isso aqui eu já falei para vocês. Lei penal em branco. Isso é muito bom. A definição. O preceito primário, a conduta, é incompleto e exige um complemento. Complemento normativo. O preceito secundário é a pena que é determinada. A Anvisa, por exemplo, retira o cloreto de etila da lista de drogas proibidas. Ocorre um abolício crimes instantânea para o tráfico daquela substância. Retroatividade benéfica operada pelo complemento. Não foi o tribunal, não, perdão, não foi o STF que entendeu dessa forma. Não foi o legislador, de novo, vamos lá, o meu LED muito feio. Não foi o legislador que entendeu dessa forma. Foi a Anvisa. É um órgão que taxativa o que são ilícitos, o que são drogas. Então, se ela entende dessa forma, por complemento, acaba essa punibilidade. Teoria da ação, tempo do crime. Perdão, tempo do crime, teoria da atividade. Eu li a ação e combinei aqui. Aqui é a ação, aqui é o resultado. Apertar o gatilho é uma ação. Vocês vão ver que lá na lei de armas, 10.826 de 2003, se eu não me engano, ela diz que disparar arma de fogo em direção à via pública é crime. Então, disparar de fogo é o resultado de apertar o gatilho. É crime, então a pessoa pode ser punida. Porém, se você dispara em direção à pessoa, não é mais esse crime, e sim o artigo 121. Então, eu já não sei desenhar o parágrafo que dirá aqui. Parágrafo 2º e seus incisos. Terceiro, quarto, só o quinto e o sexto, enfim. Aí volta naquilo, né? Ação ou omissão. Eu já expliquei a vocês. Eu fui adiantando e não fui andando o slide. Uma maravilha, né? Territorialidade da lei. A lei penal se aplica, né, a lei penal brasileira se aplica aos crimes cometidos em território nacional, sem prejuízo de tratados ou convenções. Físico seriam o solo, o subsolo, os rios e os lagos. Aqui tem um rio, é crime no Brasil. Aqui tem a estrada, é crime. Embaixo dessa, vamos lá, pegar aqui é o Distrito Federal. Esse pequenininho aqui é o DF. Se tiver um subsolo lá embaixo, é crime também. Marítimo, 12 milhas marítimas. Então, daqui até aqui, essa partezinha aqui, toda a costa brasileira é crime. Aéreo
embarcações e aeronaves públicas brasileiras onde quer que estejam, privadas brasileiras em alto mar ou espaço aéreo internacional. O avião sai daqui do... Que estado é esse? Rio Grande do Sul, para ir lá para os Estados Unidos. Subiu aqui para os Estados Unidos. Ele vai considerar crime todo esse trajeto. Até que ele desça nos Estados Unidos, é crime ainda. Botou o pé para fora do avião, cometeu alguma ilegalidade que lá é previsto crime, vai ser condenado com as leis de lá. Todo esse trajeto aqui, perdão, falando bastante bebendo pouca água. Todo esse trajeto é considerado crime brasileiro, será julgado sobre as leis penais brasileiras, o Código Penal brasileiro, enfim, processo penal brasileiro, tudo com as nossas legislações. Todo esse caminho. E o mesmo vale para as embarcações de navios, barcos, lanchas, tudo que tiverem em alto mar também valerão com essas hipóteses. Exceções soberanas. Imunidade internacional. A imunidade diplomática é da Convenção de Viena de 1961. A natureza dela é a exclusão absoluta da jurisdição penal, civil e tributária, com raras exceções. O escopo dela protege o diplomata, o prédio da embaixada e sua família dependente. Inviolabilidade total da pessoa e residência. Por isso que às vezes vocês podem ouvir tal pessoa falar assim, cometi crime e vou para a embaixada. Existem dois casos políticos e sem opinião partidária nenhuma, que até porque são casos de pessoas distintas, existiu. Peraí. Existiu lá atrás, quando o atual presidente era réu na Lava Jato, uma discussão na Operação Lava Jato, no processo, dele ir para a Embaixada da Itália, que era onde ele tinha uma amizade com o presidente, embaixador, com o representante do executivo da Itália, para ele se eximir de penas. Pela opinião dele, ele não quis ir e tal, mas era uma das possibilidades. Lá ele estaria protegido. De certa forma, uma pessoa é intocável dentro do prédio da embaixada. A outra situação é o ex-presidente Bolsonaro. Ele ficou na embaixada, eu não lembro de qual país. Não vou lembrar. Peraí, vamos lá. Embaixada da Hungria? Ah, eu acho que sim. É. Ele foi aconselhado lá na Hungria, na Embaixada da Hungria aqui no Brasil, pelo que parece. Eu não lembro exatamente. E não consegui pesquisar certo agora, mas como não é o tema, não precisa. Então, são fatos em que a pessoa estaria protegida dentro da embaixada. Já a imunidade consular também é da Convenção de Viena, só que de 63, ela é relativa funcional. O escopo dela é o cônsul que só está isento da jurisdição penal por atos praticados no exercício estrito de suas funções consulares. O consular está aqui no Brasil e, durante as atividades dele, ele comete alguma coisa e é crime. Porém, como ele está em exercício estrito de suas funções, deixa de ser crime. Ele não pode ser processado por isso. E aí, vamos lá. A imunidade, ela não é imputabilidade. O diplomata pode e deve ser processado, mas perante as leis e tribunais do seu país de origem. Se o diplomata está dentro desse prédio e comete determinado crime, ele não vai ser julgado pela lei da Espanha, por exemplo. Ele vai ser julgado pelas leis brasileiras. Se tiver prerrogativo de foro, né, que é o foro privilegiado, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Se o crime for do âmbito federal, vai ser julgado pelos TRFs, pela Justiça Federal, enfim, será julgado pelos tribunais competentes e não pelaquele país de origem. Agora vamos para o próximo. Dignidade da pessoa humana. Isso é um dos princípios mais maravilhosos do direito penal. A parte lá do Código Penal, ela não é um emaranhado como está aqui,
de regra isolada. Vocês aprenderão no futuro e vão ouvir e ouvirão muito isso, que o processo civil, o Código de Processo Civil, o CPC, ele é lógico. Mas eu adoro o direito penal, eu sou um penalista convicto, eu quero o direito penal para mim para sempre. Para mim, a minha opinião é que não faz mais sentido o Código Penal. Do seu artigo 1º até o 120, ele diz exatamente todo o caminho, do começo daquela ação criminosa até a extinção da pena dela. Se a gente vier aqui no Código Penal e vier no artigo 120, o último é o perdão judicial, é a prescrição, são as causas interruptivas da prescrição, ou seja, é o final da pena. Tem ali o começo, o fato criminoso, até, ou não criminoso, até a extinção da pena dela. Tem um caminho. Já a parte especial, ela diz ali no começo sobre o seu artigo 121, o crime mais repulsivo de todos, que é a matar alguém. Logo em seguida vem induzimento ao suicídio, depois o autoaborto, o aborto, logo após isso lesão corporal grave, gravíssima e leve, e aí vai se transportando até os crimes com eventualmente menor potencial ofensivo. E é o que nós temos. Isso é uma lógica muito boa. É um algoritmo, como está aqui? Lógico, muito lógico. A legalidade, ela impede a criação de crimes de surpresa. O tempo garante a punição para que nunca retroceda para prejudicar aquele réu. O espaço observa a soberania internacional enquanto mantém a ordem interna. O direito penal existe para punir o culpado, mas, acima de tudo, proteger a liberdade do inocente através de previsibilidade em lei. Vamos lá, o próximo. Acabou? Acabou, galera. Esse material tá com vocês. Olha, deu certinho para uma hora de slide, para uma hora de apresentação, 55 minutos. Olha, eu vou. Os meus contatos, eu imagino que estão com vocês. Vocês podem me mandar mensagem a todo momento. Eu respondo. Suas provas estão chegando. Eu e o Vitor faremos uma revisão para a prova, com questões, inclusive compartilhem com seus amigos, tá? Muito obrigado, Bárbara. Logo no próximo, no sábado, do Vitor e nas segundas que vem minha, a gente vai dar dicas sobre a prova. Questões parecidas que podem cair. Claro, a gente não vai dar a prova para você, não é uma prova igual a da Luzia. Mas são questões parecidas, maneiras da prova, dar dicas essenciais para que vocês melhorem a prova de vocês. Acho que a primeira prova de vocês foi ou será hoje, né? Direito Civil do primeiro semestre. Então, compareçam aqui nessa nas próximas monitorias. É excepcional. Isso é feito para vocês. Muito obrigado. E eu estou saindo agora.